Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Leitura Pop, nossa edição de número 14. Estamos aqui hoje para falar sobre comédias românticas que amamos. João Carvalho. E aí, gente, tudo bem com vocês? 14ª edição da Leitura Pop. Ninguém poderia imaginar por essa longevidade do programa, né? Mas é muito bom e é muito prático o programa, porque é um programa que a gente fala diretamente com o público e a gente não tem muito edições, né? Nada Uhum. disso, é uma coisa muito, uma conversa de fato com todos vocês. Hoje a gente vai falar desse tema que o Vitor acabou de falar, as comédias românticas, que são muito importantes e que também têm sido muito importantes nesse período que a gente está vivendo, da quarentena, do coronavírus, né? A novela das sete, Totalmente Demais, talvez podemos definir assim o maior sucesso dessa quarentena no quesito novelas, reprise de novelas, né? Deixando um pouco de lado também o sucesso de Dieta Mundo Bom, mas focando que Totalmente Demais tem feito um sucesso absurdo. E é uma comédia romântica, né? E aí, por isso, a gente vai falar um pouco sobre essa evolução da comédia romântica e como ela tem buscado e sido a salvação para streams, canais de televisão, como tem sido para Netflix e como tem sido para Globo também, né? Exatamente. A gente tem visto nesse crescimento muito também com os filmes, não sei porquê, mas o Zoom tá cortando meu pescoço, tá parecendo um pescoço azul, não tô entendendo, mas agora foi. Mas a gente tem percebido, e muito mais com também os filmes jovens, né? A Netflix tem investido muito em franquias, em filmes que são muito para esse público e também que fazem muito sucesso. Então vamos começar falando então das novelas, João? Como assim? Gente, a Globo, durante um período muito grande de sua história, investiu nas comédias pastelão. Pastelão. O que é comédia pastelão? Comédia pastelão é aquela que não tem um casal principal como protagonista, mas sim uma grande situação, em regra, tá? Na questão das novelas da Globo, mas sim uma grande situação que pode ser uma grande roubada, que é sempre caracterizada pela comédia pastelão. É o caso da novela Pega Pega, há pouco tempo, que você tem uma grande roubada, que é quando eles se organizam para assaltar o hotel, né, que é o cenário principal da novela, né? Peraí, gente, é só organizar aqui, porque senão eu não consigo. É muito escuro. O hotel, que é o cenário principal da novela, e com essa história, a gente começa a falar sobre a novela Pega Pega. Outras novelas também, isso há mais tempo, também tiveram sua grande influência na comédia pastelão, como a novela Brega Chic, que está sendo representada pelo Viva, a Sassaricando, que é a substituta, enfim, essas produções pastelão. Lembrando que Totalmente Demais se encaixa como uma comédia romântica. E quando eles começaram, de fato, a Rede Globo começou, de fato, a investir na comédia romântica? Quando, em 2004, ela exibiu a novela Da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado era a história da Preta, né, da Thaís Araújo. Era uma trama densa, era um romance clássico, mas que tinha muito humor e também um protagonista, um protagonista também bem humorado. O próprio João Manuel Carneiro depois repete essa fórmula até com Cauã Raymond em A Favorita, que também é um protagonista bem humorado, que não é bem aquele mocinho clássico das novelas. O próprio Foguinho, né? A gente pode falar também assim. Mas que a gente começou a ver a comédia romântica surgir desse momento, né? Com isso, a Globo viu que ela tinha dois grandes gêneros com grandes potenciais. O primeiro deles era a comédia pastelão, que ela já tinha tido nos anos 80, e o segundo deles a comédia romântica, que ela começou a investir com o Da Cor do Pecado. Isso acabou gerando uma grande resposta e uma grande solução para a emissora quando ela se viu dentro de um grande dilema, que era a grande crise do horário das sete, que foi promovida pelas novelas Guerra dos Sexos, Além do Horizonte e Geração Brasil. Então ela decidiu o seguinte: uma vez a gente bota uma comédia pastelão, na outra a gente bota uma comédia romântica. Depois a gente pode até colocar um romance puro, mas a gente sempre vai alternar entre elas. Então a comédia romântica foi uma das grandes responsáveis pela retomada da audiência ao horário das 7 da Globo, com Totalmente Demais. Também tivemos agora Bom Sucesso, né, Vitor? Que a gente também acho que pode considerar uma comédia romântica por toda
a orquestra. E eu acho que é isso. Eu quero até, Vitor, te fazer jogar essa pergunta. O Vitor é um autor de comédia romântica, né? E era uma coisa que assim vocês vão acompanhar uma entrevista com o Vitor até para poder explicar sobre Caros Amigos Ricos, a sua próxima novela. Mas eu só quero citar esse fato, que são as variações da comédia, né? A gente precisa entender também que é muito do que o autor fala, mas do como o diretor também interpreta aquela história. O Vitor, antes de escrever Caros Amigos Ricos, estava preparando uma outra novela, né? Que era Uma Vez o Amor, né? Que era uma trama que iria remeter ao Don Quixote e algumas questões. E o Wesley falou, olha, eu quero uma coisa bem Dias Melhores. Aí foi que eu disse ao Vitor, falei, Vitor, e falei com o Wesley também, falei, olha, só tem um problema. Era Uma Vez o Amor é uma comédia que tem romance, mas é uma trama que está bem mais voltada como se fosse o Horário das Seis, uma coisa meio candinho, uma coisa meio não é uma comédia romântica, é uma comédia simplista, que investe na simplicidade. E aí o Vitor veio com Caros Amigos Ricos. Eu queria fazer essa pergunta para o Vitor. Vitor, como escrever comédia romântica, você que é um autor de comédia romântica, sem ser sem graça? Porque eu já vi críticas, por exemplo, ao Daniel Ortiz, falando assim, não, o Daniel Ortiz escreve bem, mas acaba que ele não consegue imprimir o humor o tempo todo. Então, como ele não consegue imprimir o humor o tempo todo, a comédia fica sem graça. Como você consegue? Qual é o seu mecanismo? Como você faz? Então, eu acho primeiro, João, que a gente não tem que rir o tempo todo, né? Eu acho que é uma coisa que já vem sendo mudada, como você falou. Antigamente a gente tinha a perspectiva do pastelão. Então aí eu acho que é realmente aquele humor que você gargalha, que você passa mal, que você não aguenta. Não que agora a gente não tenha, porque isso também é bom. É bom a gente se divertir. Só que o humor ele vem mudando ao longo de todos os tempos. Então a gente vê humor em pequenas situações, em pequenas coisas. Óbvio que às vezes numa trama mais, né, que não seja tão pastelão, pode ter alguma coisa, pode ter uma pessoa tacando coco na outra. Então eu acho que de vez em quando algumas coisas acontecem, são imprimidas aí, mas para não ter, é sem graça. Então vamos trazer, acho que o contrário de sem graça, eu não colocaria tão engraçado, eu estaria bem humorado. Então, personagens que têm carisma, que são bem-humorados, não precisa estar feliz o dia inteiro, pode estar, sabe, uma pessoa rancorosa, irritada. Isso também pode ser engraçado, pode ter a graça nisso. Então, eu acho que o engraçado não é também você rir o tempo inteiro, mas é trazer algo que te deixe, assim, não te deixe triste, não te, né, como, por exemplo, o drama ou outros gêneros. Eu acho que é trazer o bom humor, né? Não só a comédia, não só a risada, mas também essa leveza, né? Que você vê, às vezes pode não acontecer muita coisa, mas é agradável, você gosta. Muitos filmes de comédia romântica você pode rir um pouquinho, que fofinho, muito bonitinho, só que às vezes não é muito engraçado, né? Não tem essa, coisa, sabe, água com açúcar, só que às vezes você gosta, às vezes, poxa, hoje tá chovendo, vou ver uma comédia romântica, e você vai e vai fazer bem para você, vai ser prazeroso e legal. Então, eu acho que... Oi? Não, pode falar. Não, eu acho isso, né? Eu acho que... Mas eu acho também que vai muito de autor, por exemplo. Eu escrevi Antes que o Dia Amanheça, não era uma comédia, mas era uma novela extremamente romântica, totalmente romântica, na verdade. Ela falava muito sobre aventura. Era uma trama bem mais teen até. Mais voltada para um público mais jovem, embora eu não deixasse de lado a minha construção em cima né, dos personagens mais adultos. A Leia, que era a grande vilã da novela, tinha todas as suas características de uma novela comum, enfim. Só que eu sou um autor que tem um histórico de escrever outro tipo de história. Né? Eu tenho um histórico de escrever outro tipo de história. Não escrevo sempre ela. Então, acho que também você escrever uma comédia romântica você também... Não é que é se autocensurar. Acho que se autocensurar não seria a palavra correta. Mas é você compreender que você está escrevendo um gênero que não é inferior, mas que te dá certas limitações por um lado e que é a sua função buscar uma outra resposta um pouco maior. Porque você tem uma trama densa, você bota um assassinato misterioso, que vai ter todo um suspense em cima, e você... Agora, você tem uma trama
como Dias Melhores, que você escreveu, né? Enfim, como a própria Casa dos Amigos Ricos, é um cuidado para você não descaracterizar a produção, descaracterizar a leveza da história, né? É o caso de, por exemplo, A Bom Sucesso e É Totalmente Demais, que são criticadas, as críticas que são voltadas a elas são justamente a quebra da expectativa da narrativa que ocorre quando Elias volta, né, em Bom Sucesso, e quando a Sofia volta em Totalmente Demais, aquilo gera uma tensão narrativa que não condiz com o resto da história, né? E até né, um pouco mais violento, que não era muito o tom. Então eu acho que tem muito disso também. Por exemplo, um vilão de uma comédia romântica. Será que ele vai matar? Ou será que ele vai sabotar alguém? Que ele vai, sei lá, pode ser uma morte também, mas pode ser um elevador caindo, como foi o Diogo. Não precisa ser um assassinato, facada, com um negócio assim, né, muito, muito explícito. Nem, óbvio que não vai ser explícito pelo horário, mas muito agressivo, muito violento. Pode ser alguma coisa mais relacionada a isso, uma sabotagem, botar um veneno, botar um remedinho. Então eu acho que também tem essas coisas para você não descaracterizar a sua história, o seu gênero e também o seu personagem. Com certeza. Eu acho que é isso. Você tem, é o que você disse, né? Você pode incluir, mas você tem que saber como incluir. Porque senão você transforma o que estava muito bom em algo que trai a narrativa. E aí também depende muito de quem critica, né? Por exemplo, eu falo por mim. Eu sou muito apegado à narrativa. Estava conversando agora no grupo e eu peguei e disse que eu sou uma pessoa muito apegada à narrativa. E quando eu vou criticar, eu quero saber se o autor entendeu o que ele está fazendo. Se ele entendeu o universo que ele está criando. Como são as condições desse universo, quais são as respostas nesse universo. E eu falo isso porque também conversei nisso, disse isso no grupo, que a trama ela é um recorte narrativo. Ela é um recorte da realidade. Então, ela recorta um pedaço da nossa realidade. Então, aqui está acontecendo uma história, lá está acontecendo outra história, aqui, lá está acontecendo outra história, mas as câmeras não mostram todas essas histórias, apenas um recorte. Então, quando você vai construir um personagem, vai construir uma história, ela precisa ser coerente com o que você está apresentando na construção daqueles personagens. Então, por exemplo, mais uma vez cito até a Béia. Uma vez perguntaram a Béia assim, Béia, o meu personagem ele é introspectivo, mas eu posso mostrar ele no filme sendo extrovertido? Aí ela ela disse, não dá. Por que que não dá? Na vida a gente é introspectivo em uns momentos, extrovertido em outros momentos, a gente é assim. Mas no filme, numa novela, numa série, é um recorte narrativo. Não dá para você colocar o personagem tendo reações que não condizem com a construção dele, por mais que na vida a gente possa agir de maneiras diferentes, né? Exatamente. Eu vi esse story e achei exatamente isso. Então, tem alguns momentos, né, que a gente pode não ser, mas o filme, uma narrativa, ela tem que trazer aquela essência do personagem. Então, falando das novelas, eu até aqui notei algumas novelas, a gente teve muitas novelas no horário das 7, né, que são comédias românticas, que é o nosso grande tema de hoje, mas também a gente tem novelas do horário das 6, né, como é o caso de Orgulho e Paixão, que uniu muito bem esse gênero, né, diferente um pouco de Então Mundo Bom, que era mais uma comédia, né, o romance acho que ficou um pouco mais de lado, até pela força não tão forte assim, né? Uma falta de força da Filó, eu acho, na minha opinião. Então teve um pouco mais do foco da simplicidade, da comédia no personagem do Candinho, né? E também tivemos várias outras produções. Quais você gostaria de destacar, João? Comédias românticas, do horário das 7. Então, do Horário das 7, eu acho que eu destaco muito a própria Totalmente Demais. Acho que é uma grande novela, acho que é uma história assim extremamente bem contada, bem remontada, com outro universo, com outra cara. Isso mostra um pouco também que os autores é que fazem a cara da novela, os autores é que fazem a cara da emissora, porque você tem uma emissora que produz hoje um produto que tem muito a ver com o autor, né? A Globo é uma emissora que permite essa autoralidade do autor e do diretor, né? Não à toa você tem uma emissora que faz Amores Roubados,
O Canto da Sereia, Onde Nascem os Fortes, mas você também tem uma emissora que faz Amor à Vida, O Outro Lado do Paraíso, A Dona do Pedaço, uma emissora que também faz Bom Sucesso, Provavelmente Demais, que também fez Cordão Encantado, Novo Mundo, Orgulho e Paixão. Então, você tem uma emissora de múltiplos talentos e de múltiplas autorias, né? Com uma autoralidade muito própria do próprio autor. Então, acho que E também, João, a gente, como você tinha falado no começo, agora há pouco, da autoria também do diretor, né? Porque eu acho que é uma grande parceria que acaba se tornando ter uma autoria, a forma como ele vai conduzir. É óbvio que não é a autoria, no caso de escrita de autor, mas é a autoria, você trazer o seu estilo, o que você costuma, a sua essência. Então, muitas vezes a direção, as pessoas que já conhecem um pouco mais novela, se a gente mostrasse imagens ou vídeos, a pessoa não precisa nem falar com o nome do diretor, que só pela imagem, só pela direção, você consegue saber. Então, eu acho que é isso, trazer a sua essência, trazer o que é próprio, né? Seu e também que tem, obviamente, relação com a trama. Eu também, né, destaco totalmente demais, que o João falou. Tivemos Cheias de Charme, que foi uma novela que trouxe também esse gênero, né? Eu acho que, na verdade, eu fiquei um pouco em dúvida quando eu fui pensar, porque eu pensei assim, pô, Cheias de Charme é comédia, sim, mas será que é uma comédia romântica? Porque tem, assim, seus romances, mas eu não sei se seria o foco, né? Se seria eu acho, o Vitor, que grande também tem centro. uma questão. Você falou sobre direção. Eu acho que também as pessoas tendem a confundir a comédia pastelão e a comédia romântica, como se a comédia pastelão tivesse uma produção inferior à comédia romântica. É, Por isso você consegue descobrir o que é comédia romântica, o que não é, de acordo com a produção. Se a produção é qualidade, inferior, se a produção não é, né? Com a qualidade de produção. Eu não acredito que seja isso. Por isso que também eu não. acho que Cheia de Charme é bem pastelão, ela faz umas maluquices, umas pirotecnias que uma comédia romântica não faria. Uma comédia romântica, ela é muito mais focada no cotidiano, nas coisas da vida, mas ao mesmo tempo ela te confunde, porque como a comédia romântica é cotidiana, ela é mais cotidiana do que o pastelão até, ela... Você Charme também é uma trama cotidiana sobre três empregadas domésticas, né? Mas eu acho que não era o foco principal ser uma comédia romântica, no caso de Cheias de Charme. Né? Embora ela tenha toda E tá tudo bem, não tem essa discussão e essa briga entre comédia romântica e comédia pastelão. Acho que não tem essa discussão. O que a gente tem discutido muito hoje, e que isso tem sido motivo de crítica, eu, por exemplo, gosto muito de Salve-se Quem Puder, mas tem sido motivo de crítica até de críticos especializados, né? A Salve-se Quem Puder, é de como nós vamos fazer essa transição ao gênero comédia pastelão. Porque a gente já conseguiu fazer uma transição perfeita para o gênero comédia romântica. Nós tivemos aí Totalmente Demais, tivemos... Não sei se Rock Story a gente chegaria a colocar. Não sei. Eu fui, para poder fazer essa lista, eu vou até explicar o que eu fiz. Entrei na famosa Wikipedia, que lá eles dão um gênero. E algumas coisas me chamaram um pouco a atenção. Por exemplo, a própria Salve Quem Puder é classificada como comédia romântica. Mas teve uma outra. Cheia de Charme também é classificada como comédia romântica. Né? Rock Story, eles já classificam como drama e romance. Eles colocam dois gêneros. E Bom Sucesso, por incrível que assim, me surpreendi, eles não colocaram comédia romântica. Ficou drama e romance também. A comédia acabou que não entrou. Eu até entendi um pouco, né, o que eles consideraram ali. Acho que seria, né, pelo menos ao meu entender, também uma coisa do núcleo central, que no caso dessas duas que eu citei, de Cheias de Charme e a própria Salve-se Quem Puder, e também outra que entrou, Verão 90, entrou como comédia romântica, são que naquele núcleo central teve tanto um romance forte, né, ou alguns romances, e também personagens que eram muito da comédia. Né? Em Verão 90 era uma grande não sei se seria um grande pastelão. Seria, João? Eu acho que eu acredito que Eu sim. acho. Eu sentia Né? também. Mas, assim, eu acho que com o Verão 90 já estava sendo discutido. E eu acho que isso voltou a ser discutido com Salve Quem Puder, de como nós vamos conseguir transferir aquela carga do fazer a comédia pastelão com pouco,
Se você pegar uma novela, por exemplo, a Brag Chic, por exemplo, você vê que ela tem uma comédia pastelão que é bem natural. Tipo, Vitor, vamos lá, vamos pro estúdio, a gente fica no estúdio e dita o texto. Texto. Não tem aquela questão do cenário, com ter o contraste com a comédia romântica. A comédia romântica, ela tá muito... A comédia romântica não, comédia pastelão. Ela tá muito voltada a isso. Então, acho que com Salve Quem Pudesse foi discutido em relação a pastelão se a gente vai... Eu acho também, Vitor, que tá havendo uma união entre pastelão e romântica, né? Eu acho que a romântica, agora, nesse momento do nosso país, das novelas das 7, ela tem sido um meio termo entre esse romance e drama e o comédia pastelão. Por isso que a gente confunde muitas vezes E por essas isso coisas, também né? que muitas entraram como romântica. Então eu até fiz uma lista aqui que são classificadas como comédia romântica, né? Totalmente Demais, Cheia de Charme, O Tempo Não Para, Salve-se Quem Puder, Haja Coração, Pega Pega, Verão 90, Morde a Sopra, Tititi, Alto Astral, Sangue Bom e alguma que eu não estou entendendo na minha lista. E I Love Paraisópolis. Então, eu acho que é isso. Talvez seja isso. Talvez seja uma soma. O mais correto, mais coerente da gente dizer que é uma soma entre drama, romance e isso. Até porque a própria Da Cor do Pecado, a gente não consegue encaixar, né? Nem em comédia romântica, nem comédia... Porque também você pega a preta, o drama principal ali é muito forte, né? Enfim. Isso. Essas que eu pesquisei seriam da última década. 2010. Isso. Eu acho isso, entendeu? Então acho que a gente está discutindo um pouco do pastelão puro. Uma coisa mais Salve-se Quem Puder, mais verão 90, de como nós vamos fazer a farofa, né? A típica farofa. Como nós vamos transferir para esse momento essas tecnologias, porque lá atrás não se aplicava. A gente tem até o caso da própria Sara Mandaia, O Sétimo Guardião, que são novelas que pegaram o que já era feito lá atrás e que trouxeram para agora com a tecnologia e a gente viu o que virou, perdeu completamente a graça do que era feito antes. Exato. Né? E outra coisa interessante também, como que muitas vezes foi criticado até pelos críticos, tudo. Uma questão, acho que também por a gente não estar tão acostumado, ou aos últimos anos não ter tanto esse pastelão, muita gente criticou o tom, por exemplo, de atrizes, né? Como foi o caso da Vitória Estrada, da Isabelle Drummond. Mas, assim, a gente tem que, na minha opinião, analisar aquela proposta. Se a proposta é essa, a gente vai ver ali. Né? Porque é óbvio que as duas atrizes não eram acostumadas a fazer esse tipo de história. A Isabelle sempre pegou comédias românticas e dramas também, como Sete Vidas, e a Vitória Estrada também, vindo ali do horário das 7, das 6, desculpa, com duas novelas bem dramáticas. E aí também, a gente vem percebendo também muito isso no streaming, né? A comédia romântica, uma série que eu gostaria de trazer é a série Jane the Virgin, né, que é a jovem que é virgem, mas engravida, e é uma série super engraçada, muito boa. Eu confesso que não tenho acompanhado, já vi algumas temporadas, acho que 4, acho que são 4, são 3, não sei. Sei que eu parei acho que nas 2 primeiras, mas é uma série muito boa e que vale a pena. Outra também que é classificada como comédia romântica, que também tem muito esse tom, é a série, né, do Globoplay, Chipados, né, com a Tata Werneck e o Eduardo Sterblit. É uma série que é um pouco, discute, a gente pensa, né, quem assiste pode pensar aquilo que você falou no começo, sem graça. Porque tem algum momento, assim, pelo menos na minha opinião, que realmente não tem muita coisa ali, sabe? É legalzinho, tem alguns momentos, mas não tem uma grande narrativa, uma grande história. Mas se você vai ver aquele tipo de série, ou pelo menos vendo o trailer, né, a chamada, você já mais ou menos sabe o que vai te esperar. Então, eu já sabia que seria aquela proposta, aquela história. Então, assisti dentro daquilo, achei bom, e pelo menos enquanto você via, né, ria. Então, acho que naquele momento as coisas, aquelas emoções, aquelas intenções chegaram. Talvez não seja algo que depois te leve a pensar, né, que seja muito, como a gente já falou aqui, de séries com narrativa mais complexa, né, não linear, mas aqui dentro da proposta simples dela, ok. Vai, João, fala aí. Então, eu acho que também é uma coisa que a gente tem que discutir, e que eu acho que eu sempre disse isso, né? Eu acho que a gente chegou a falar disso em algum momento específico. Não sei se você também, não sei se você que falou na sua coluna, não estou lembrado, mas a gente precisa discutir também a questão, Vitor, da estrutura, né?
de que isso não quer dizer que você está fazendo uma comédia, que você não vai fazer não vai criar uma estrutura decente, né? É o que a gente fala sobre a questão da piada, do quebrar a quarta parede. Eles falam quebrar a quarta parede sempre quando você está escrevendo uma trama de humor, principalmente, que você quebra aquela quarta parede para o público. Você vai com aquela função, com aquela vontade louca de atingir o grande público com uma coisa que às vezes não tem nada a ver com a estrutura, com a narrativa, com a história que você está contando, né? O Vitor já fez isso para salvar a novela, né, Vitor? Com Ponto Cego, o Vitor teve que quebrar a quarta parede. Mas não é uma coisa que é muito recomendada, mas o Vitor teve que fazer por questões de audiência, mas porque não é uma coisa muito recomendada para que seja feito. Eu acho também que eu estou só falando isso porque o Vitor falou sobre a proposta. E aí é o que eu sempre discutia em cima de Verão 90. Eu falava que não dava para, no início, criticar Verão 90, porque a proposta era aquela. Então, quando você iria falar de Verão 90, você tinha que esperar passar um tempo, a novela andar, passar um bom tempo, para você ver, opa, a estrutura é essa, ok, eu entendi que a estrutura é essa, gosto ou não gosto. Eu entendi que a estrutura de Verão 90 é essa estrutura. Agora, foi bem escrito? A estrutura foi bem feito de acordo com a realidade? Aquilo deu certo? Aquilo foi bem montado? Então, acho que é isso que a gente sempre discute, sabe? A questão da estrutura. Então, acho que quando a novela, como o Vitor mesmo disse, né? O que fez o Vitor ganhar esse título até de autor de comédia romântica, eu acho que é justamente isso. É você tentar passar um bom humor com os personagens. A superação, eu acho que é uma coisa que é muito legal, porque as pessoas criam empatia e quando as pessoas criam empatia, você consegue criar vertentes de drama e vertentes de humor para o personagem. É o caso, por exemplo, da Teca que você fez, que as pessoas tinham empatia pela Teca. Então elas choravam de rir com a Teca, mas também se precisasse se emocionar com um grande problema na vida da Teca, um câncer ou qualquer outra coisa que a Teca passasse durante a novela, as pessoas estariam lá também para, da mesma forma, empáticas, sofrerem junto com a personagem. Eu acho que isso tudo, somado à boa estrutura, é muito mais valioso do que uma novela que te faz rir o tempo todo. Porque a I Love Paraisópolis me fez rir muito. Talvez seja uma das novelas mais engraçadas que eu já assisti. Eu ri muito com a I Love Paraisópolis. Mas vale a pena quebrar o tempo todo a narrativa, a estrutura, porque você precisa fazer o público rir? Eu acho que a gente precisa discutir um pouco esse modelo, esse ato. Por isso que eu sou muito a favor do Daniel Ortiz, porque eu já vi pessoas falando que o grande problema do Daniel Ortiz é que o Daniel Ortiz não... Por exemplo, o Valci faz um monte de coisa errada, mas o Valci te faz rir. O Daniel Ortiz muitas vezes não consegue te fazer rir tanto quanto o Valci consegue. Mas eu acho que a questão não é saber fazer rir. Eu acho que a questão é saber fazer rir dentro da proposta. E se eu tiver uma piada muito legal, muito boa, mas que não tenha nada a ver com o que eu estou colocando no papel ou com o que eu propus, infelizmente essa piada precisa ficar de fora, por mais engraçado que ela seja, né? Exato. Eu acho que também tem um pouco disso, João, com, por exemplo, analisando agora, né, muita gente vendo Fina Estampa, né, que durante a exibição original, muita gente viu e foi, pelo menos eu não lembro de muitos comentários. Atualmente, muita gente tem criticado, né, teve até a polêmica com o Marco Pigossi. Então, é uma novela que, assim, eu às vezes, de vez em quando eu olho uma coisa, às vezes eu rio de vergonha, porque, sabe, como assim? Umas coisas meio, sabe, óbvio que a proposta dele, a gente já entendia que ia tender para tal lado, mas às vezes fica estranho mesmo. Eu acho que isso que tem que se tomar muito cuidado. A gente também agora vai falar um pouco dos filmes, né? Porque os filmes de comédia romântica são um grande sucesso nas plataformas de streaming e também fora, né? No cinema, na TV, né? Sessão da Tarde adora esse tipo de filme. E tem alguns filmes que eu trouxe hoje. Vamos começar pelos brasileiros, porque recentemente o Netflix lançou um filme que eu fiquei assim, apaixonado, que foi o filme Ricos de Amor, né? Brasileiro, com a Giovanna Lancelotti e o Danilo Mesquita, gravado lá na cidade, perto do João, né, João? Uhum. Então, um filme muito, muito agradável, assim, muito bem dirigido, com imagens boas, os atores muito bons.
Eu acho que ele trouxe muito bem isso, porque era um filme simples, né? É uma história que muita gente já podia ter visto, uma história de um garoto que fez, na verdade, um garoto rico, que para conquistar a menina ele troca de personalidade com o amigo dele. E é uma história que, pelo menos a mim, agradou bastante pela forma como ela foi conduzida e também pelo bom humor, como eu falei. Os personagens eram muito carismáticos. O personagem da Giovanna era ótimo, né? O próprio personagem do Danilo Mesquita, ele trazia também uma certa dualidade. Poxa, ele tá esforçado, querendo ficar com ela, mas, pô, ele tá safado. Então, assim, você também gera esse tipo de pensamento. Tem outros filmes que também são nessa área da comédia romântica, como Os Homens São de Marte, É Pra Lá Que Eu Vou, filme Amo. brasileiro, né? Com a Mônica Martelli, muito bom. Outros também, SOS Mulheres ao Mar, com a Giovanna Antonelli, a Thalita Caralta. E um pouco mais antigo, que é Lisbela e o Prisioneiro, que já passou também várias vezes na Globo, né? Com a Débora Falabella. E fora, né, a gente tem também esse boom dos filmes internacionais de comédia romântica, né? Tem um ator que, não sei se eu falo certo o nome dele, mas é Noah Centineo, eu acho Sim. que ele já fez vários filmes, né, nesse gênero, uma febre entre os adolescentes, que foi Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, também tem a continuação, né, PS Eu Ainda Te Amo, e também tem um outro que ele fez chamado Sierra Burgs, é uma loser, né? Não sei por que também eles não traduziram a última palavra, mas ok. E outros também, né? A Barraca do Beijo, que teve também a sua continuação. Você já viu Barraca do Beijo, João? Ai, tô ouvindo nada. Não, tô ouvindo agora. Ele não parou de falar aqui, mas tá. A Barraca do Beijo, eu acho interessante porque, assim, eu resisti muito a assistir Barraca do Beijo. Resisti muito porque eu não gosto. Assim, não é uma questão de querer pagar de conceitual, mas eu tenho um pouco de dúvida quando o produto consegue atingir um número muito grande de pessoas, por conta do número alto de concessões que o produtor daquilo, o autor, os roteiristas precisaram fazer para conseguir botar aquele filme no ar e conseguir atingir muita gente. Porque o filme, bem como a série, eles não são como as novelas. Né? Eles não têm essa questão de serem abertos demais. Então, quando isso acontece, eu fico um pouco preocupado, porque eu acho que muitas concessões foram abertas para conseguir atingir o grande público. Né? Os adolescentes, os mais velhos, enfim, todos eles. Aí, um belo dia, deitado na minha cama, eu falei, vou bem assistir. Fiquei até 3 horas da manhã, assisti o 1, assisti o 2, assisti ele inteiro, assim, de fato é o que eu achei. Eu acho que é um filme que abre concessão, né? Porque o Barraca do Beijo 1, eu assisti o 1, obviamente, primeiro. O Barraca do Beijo 1, ele tem uma dificuldade de linearidade. Ele não, as coisas acontecem no momento que o autor quer que aconteça. Eu não, pelo menos não consigo identificar momentos assim. Aqui foi o ato 1, aqui foi o ato 2, aqui foi o ato 3. Eu consigo identificar, mas assim, o tempo que é utilizado é um tempo diferente, de fato, para conseguir chamar a atenção do adolescente, coisa diferente do que acontece no 2, que é infinitamente melhor e que é um filme de fato, com toda a narrativa bem empregada. Mas, assim, é um filme apaixonante. Tanto um quanto o 2 é um filme viciante, apaixonante, assim. Eu fiquei muito encantado pelos personagens. Um dos personagens, inclusive, é um personagem que eles, sei lá, eles não são tão próximos da gente, mas a gente tem empatia por eles. Eu falo tão próximos porque aquela realidade desses filmes de comédia romântica dos Estados Unidos não tem nada a ver com a nossa realidade, né? High School Musical, a própria Barraca do Beijo, Para Todos os Garotos que Já Amei, não tem muito a ver com a nossa realidade. Mas eu senti isso, sabe? Eu senti que o maior mérito do filme é te fazer ficar encantado. Você tem eu falo que eu fiquei mais apaixonado por um casal secundário do filme do que pelo casal principal. Eu não estou lembrado. Lembrei. O Lee
que, na verdade, os protagonistas são os dois amigos, né? Que nasceram no mesmo dia, que são melhores amigos e tudo mais, e montam a barraca do beijo. Então, o Lee, que é um dos protagonistas, e a Rachel, que é a menina que ele namora. Só que a grande protagonista, de fato mesmo, é a Ellie, que é a grande protagonista do filme. Apesar de dos dois serem os pontos de início. A Rachel e o Lee são maravilhosos. Assim, ele é um menino legal, um menino assim, bom, mas que também nunca quer magoar a amiga, fiel. E sim, é um personagem que eu gostei muito, que eu fiquei muito encantado pelo personagem. E ela também, sabe? Menina boa, que ela vai engolindo situações porque ela quer vivenciar aquela vida, ela gosta daquele menino e tudo mais. E ela é a pessoa que está com ele. Assim, um casal muito bonitinho, muito apaixonante. Eu acho que é isso que é a grande coisa da comédia romântica. É você fazer com que aqueles personagens sejam apaixonantes. E às vezes não é nem apaixonantes no sentido de romântico, mas no sentido de empatia, né? Daquela grande empatia que você acaba gerando com aqueles personagens. O que aconteceu com Shirley em Haja Coração, por exemplo. Isso. E aí eu acho, João, que isso também tem muito a ver com como esses personagens vão se aproximar. Como você falou, uma realidade que é diferente da nossa. Só que esses personagens nos tocam, nos aproximam. A gente fica querendo, né, quando é uma trama maior, torcendo, como é o caso da Shirley. Então eu acho que tem muito disso, né? E, por exemplo, quando eu citei aquele Sierra Burks, é uma loser, eu não percebi muito isso. Era um filme de comédia romântica, legalzinho, só que os personagens não tinham tanto, né, esse carisma, essa empatia. E um outro que eu anotei aqui, que eu já tinha visto, né, mas visto assim, lido sobre, mas eu não achei para ver, que é Com Amor, Simon, que você até me mandou esses dias a capa, que é que ele tem um pouco, né, o gênero, mas ele já traz aí um casal gay, né? Então, brevemente eu anotei aqui a história. O Simon, que é um jovem, ele escreve um e-mail para um colega dele que é alvo de fofocas, né? De boatos de que é gay. Esse Simon escreve, então, uma mensagem confortando esse garoto, falando que tá tudo bem, que ele tá ali também, se ele precisar. E por isso que gera o título, né, Com Amor, Simon, desse e-mail. Uma história super, né, pela essa premissa que eu achei muito interessante, só que não achei ainda para ver. Se alguém aqui depois souber, comenta que eu vou procurar. Mas é isso, gente. A gente trouxe, então, vários filmes, várias novelas. E tem também as webs, né? Brevemente, a gente tem trazido, vem tentando trazer esse gênero, né, da comédia romântica. Caros Amigos Ricos, vem aí, terça-feira, dia 8, às 9 horas da noite, trazendo, então, uma história que vai justamente buscar essa leveza, né? E também muita, né, essa aproximação com os personagens que eu espero que as pessoas tenham. São personagens que são... Peraí. São personagens que são dúbios também, né? Eu acho que isso também gera uma identificação, porque aquela protagonista perfeita, faz tudo, é linda. Não, mas ela também tem os defeitos dela. Aquele cara, ele sabe, ele é grosseiro, mas, pô, por que ele é grosseiro com as pessoas? Aquele ali, então eu acho que tem também muito isso. E a gente vai poder perceber, espero que vocês consigam, né, que eu consiga transmitir o que eu estou desejando em Caros Amigos Ricos a partir de terça-feira, dia 8. E aí, João? Eu acho que outras produções. Eu joguei num grupo agora do MV, agora no grupo do MV, sobre humor, até um texto do próprio Vitor mesmo sobre humor. E aí, o Vitor. Aí eles estavam comentando lá sobre a questão do MV. Aí até o Caco disse um negócio aqui, deixa eu só ler aqui rapidinho, que eu acho que é interessante, sabe? Peraí. Ele disse: a dificuldade do pessoal do MV escrever comédia, a verdade, acha esse gênero difícil quando está só no texto. Porque no audiovisual, uma frase dita sendo interpretada faz rir, mas no texto cru, por mais que o autor coloque descrições que ajudam a imaginar, muitas das vezes não fica a mesma coisa. Concordo, o Vitor até disse que comédia no MV é muito ruim, por isso que eu acho que a questão não é você não forçar o humor, tá? Não forçar o Outro humor, Vitor, tá, questão é... gente? Não fui eu, não. A questão não é você forçar o humor, não force o humor. Tente criar uma história com bom humor. Não dá para fazer uma novela, uma série, uma minissérie,
tente focar no bom humor, porque isso vai fazer a pessoa rir. E o personagem bom-humorado é tudo, né? A Paloma não é uma personagem essencialmente de humor, mas a gente achava graça nela. Pois é. Eu lembro que quando eu fui escrever um projeto, logo no começo que estava no MV, eu fui fazer um episódio de humor, né? Era uma série meio que antológica. E aí, assim, esse cabeça que, sei lá, com 11, 12 anos, fez? Coloquei piadas. Ficou horrível, obviamente. Porque era um personagem que contava piadas. Sabe? Não é isso, né? Não é isso que vai gerar a pessoa rir. Né? Talvez porque maluquice, o personagem contando piada o episódio inteiro. Então, assim, péssimo. E a gente vai trabalhando uma maneira, como o João falou, é o bom humor. Né? Então, às vezes, pequenas coisas, um apelido que ele fala pro colega, né, um personagem, ou uma coisa uma forma dele de falar, alguma coisa assim simples que pode gerar. Também tem o pastelão, né? Como o João já falou no começo, mas esse que eu falei agora seria mais uma coisa mais sutil. É isso, João, mais alguma consideração? Eu acho que é isso, gente. O humor é muito importante, tem sido muito importante nesse período de quarentena. Muitas pessoas estão maratonando. A comédia romântica foi uma das primeiras coisas que a Globo pensou quando precisou reprisar as novelas, né? Que precisava de uma comédia romântica e botou a Totalmente Demais e às 9 colocou Pastelão lá sem estampa, né? Mas eu acho que é isso. A gente tem que estar sempre falando sobre o humor. Apesar de que eu não sei escrever comédia, sou uma aberração. Hã? Não, você já fez coisas muito, muito boas, tá? Não, assim, com síndrome. A minha grande questão é que a minha grande questão com síndrome é que eu prefiro o humor inteligente, porque não é porque eu rechaça o humor comum do cotidiano, mas é porque eu não sei fazer o humor comum do cotidiano. Então eu prefiro utilizar a minha ironia para fazer o humor. É uma né? De alguma forma. Eu utilizo a minha desde ironia que para não fazer o humor. João Manuel seja Carneiro. sarcasmo aberto, né? Que nem Rui Vilhena, meu filho. Vilhena. Né? Mas Então é isso. pessoal. Terça-feira tem Caros Amigos Ricos e também aproveitem para maratonar, aproveitar todas essas outras dicas que a gente deu. Também dá as suas dicas aqui nos comentários. É isso. Tchau, tchau. E até. E antes da estreia de Caros Amigos Ricos, vocês vão ver também aqui no nosso canal os vídeos da abertura, chamada de elenco, já está tudo aqui programado a data. Já pode até salvar para assistir quando sair. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.